a grande maioria. Assim, acaba que, né, a gente atinge mais pessoas, mas o foco do grupo é vegano mesmo. Legal. Bom, vamos lá. Vou contar um pouco da minha história. Eu sou mineiro, né? Como a gente está falando aí. Eu sou nascido em Itajubá, sul de Minas, mas nunca morei em Itajubá. Eu nasci e fui criado em São José dos Campos, São Paulo, e fiquei lá até 18 anos de idade. O marco na minha vida foi aos 15 anos. Eu entrei num projeto social que é um colégio de ensino médio da Embraer, onde só entram alunos de baixa renda e escola pública. E aí, eu sou filho do Benedito, foi metalúrgico por 30 anos na General Motors, e da Zélia, que trabalhava como faxineira. Então, até meus 15 anos, eu ia ser um metalúrgico também, fazer um Senai e seguir a vida. E aí eu consegui entrar nesse colégio e aí descobri um mundo de faculdades, né? Abriu o meu leque de oportunidades. E aos 18 anos eu ganhei uma bolsa do ProUni na PUC de São Paulo, fiquei 2 meses na PUC, não gostei de São Paulo, com 18 anos não me adaptei. Fui para Lavras, né, sul de Minas, onde é a Vida Veg hoje, e lá tem a Universidade Federal de Lavras. E aí eu fiz administração e, e depois já ingressei direto no mestrado em gestão estratégica, marketing e inovação. E no meu mestrado, um fator importante que eu sempre gostei muito de animais e eu entrei numa ONG de proteção animal durante o meu mestrado, que era uma ONG pequena, chamava Grupo Gaia. E ali eu conheci alguns veganos e vegetarianos e eu falei, pô, comecei a estudar o tema, falei, faz total sentido para quem gosta dos animais, quem quer respeitar os animais, né, se tornar vegano. Então, em 2010, isso, há 15 anos atrás, eu comecei a procurar produtos veganos análogos, similares ao de origem animal. Carne vegana, iogurte, queijo, requeijão, ovo vegano, como um bom mineiro, iogurte, queijo, né? E lá em Lavras não tinha nada. Interior, cidade pequena. E aí eu comecei a procurar nas capitais, São Paulo, BH, Rio. De laticínios não achava nada em 2010, 15 anos atrás. De carnes achava alguma coisa. Tinha Mister Veg, que ainda existe, eu acho, né? Achava algumas coisas, mas o que tinha era muito caro, era difícil de achar, às vezes não era muito saudável. E eu falei, pô, será que só por essa dificuldade? E aí eu estava na época de escolher o tema da minha dissertação de mestrado. E o meu mestrado era estudando o comportamento do consumidor consciente. Eu sempre gostei de sustentabilidade e marketing. Eu comecei a estudar o comportamento do consumidor consciente fora do Brasil, com relação a embalagens recicláveis, etc. E eu propus ao meu orientador do mestrado estudar o comportamento do consumidor vegano e vegetariano no Brasil. Então, a minha tese, aliás, minha dissertação, minha pesquisa de mestrado foi um estudo do comportamento do consumidor vegano em 2011, isso, né? 14 anos atrás. E aí, nas entrevistas, nas pesquisas, eu vi que o pessoal reclamava, né, que não tinha produtos veganos, esses que imitavam os de origem animal. Assim como era a minha dificuldade, eu vi que era uma dificuldade de muita gente. Então, ali eu vi uma oportunidade de mercado e vi uma oportunidade de expandir o veganismo. Só que na época eu não tinha dinheiro, não tinha experiência, saí da faculdade devendo e tal. Aí eu fui trabalhar, eu fui executivo, fui coordenador de marketing da AgroSéries, uma empresa de semente de milho e sorgo, não tem nada a ver com veganismo. E aí estava ganhando bem, estava como executivo, viajando o mundo, etc. Fiquei 4 anos lá, mas muito incomodado de não estar alinhado com um propósito de vida que é o veganismo, de não empreender com o veganismo. Então eu juntei uma grana, R$ 80.000, e pedi demissão, convidei um sócio, que é o Álvaro, que é engenheiro de alimentos, e a gente iniciou junto em 2015. Eu saí de Rio Claro, São Paulo, onde era essa empresa, e voltei para Lavras. Iniciamos a Vida Veg em 2015. Deixa eu compartilhar uma apresentação aqui que eu preparei. Então a Vida Veg tem 10 anos agora? Vai fazer 10 anos esse ano. Ai, que show. Final do ano a gente vai estar comemorando 10 anos.
Me diz se vocês estão enxergando aí a apresentação. Sim. Espera aí. Eu estou com duas telas aqui. E aí, quando eu compartilho, vou tentar fazer de novo, cara. Quando eu faço, eu acabo entrando numa e saindo para conseguir passar os slides. Eu acho que ele saiu. Voltei. Tá me ouvindo? Beleza. Eu acho que eu vou ter que apresentar assim, porque quando eu clico aqui para a tela cheia, ele preenche essa tela que eu estou aqui, mas eu estou com uma outra tela. Então, se tiver ruim para enxergar, alguém me avisa que a gente Agora dá você um não tá jeito, mas vamos tentar. transmitindo. Aí, agora Agora sim. vai. Uhum. Beleza, então vamos lá, continuando a história, né? Em 2015 eu pedi demissão e comecei tudo do zero. Essa era a primeira fábrica da Vida Veg, uma fábrica na zona rural de Lavras. A gente tinha pouco dinheiro, então a gente foi encontrar uma estrutura, a mais barata da cidade, que tinha uma estrutura de laticínio. E a gente pegava 5 quilômetros de estrada de terra e chegava no meio do mato mesmo, na zona rural, nessa fabriquinha, que era uma fábrica, um antigo laticínio estava fechado há 5 anos, lacrado pela Anvisa, mas era a mais barata da cidade. Então, alugamos ali, reformamos, estava cheio de vidros quebrados, teia de aranha, precária a estrutura. Reformamos. E aí, nessa época, eu falei para o meu sócio, ó, eu tô indo para o VegFest. O VegFest em Recife, em 2015. A galera deve conhecer o VegFest, né? E aí eu falei, ó, eu vou vender alguma coisa, porque eu, né, tô sem emprego, tô sem salário, né, a gente precisa começar a faturar, já gastamos com reforma de fábrica. E ele é o engenheiro de alimentos, é o cara da receita do produto. Falei, o que você consegue fazer? Aí a gente pesquisou o que tinha fora do Brasil e não tinha no Brasil, que era iogurte, naquela época. Iogurte vegano à base de leite de coco. Então, ele já tinha uma experiência com o iogurte que ele trabalhou num laticínio, na Verde Campo, por muito tempo. Ele ficou lá até 2019. Eu fiquei tocando a empresa sozinho até 2015, até o final de 2019, como único diretor. Depois ele veio também. E aí eu falei, beleza, vamos fazer iogurte vegano. Fui pro VegFest, imprimi 1000 folders de iogurtes. E chegou lá, tava o Ricardo Laurino comentando nas palestras ali, né, fazendo a direção. Ele ainda não era presidente da SBB, depois que ele virou. E aí o pessoal saiu para o coffee break no intervalo. Eu falei, Ricardo, deixa eu colocar esses folders de iogurtes aqui nas cadeiras. Eu estou começando uma empresa lá e tal. Ele falou, cara, não pode, ninguém te conhece, você não é patrocinador, não sei o quê. Eu falei, cara, me ajuda aí, eu vim lá de Minas, estou com pouco dinheiro, trouxe esses folders, vai ser rapidinho. Daí ele, tipo, vai logo, vai meio que escondido. Daí eu coloquei os folders no intervalo, nas cadeiras, o pessoal voltou do coffee break, começou a olhar, ué, iogurte vegano não tem no Brasil, quero comprar. E ali tinham 10 lojistas de lugares variados do Brasil, São Paulo, BH, Brasília, e eu tirei 60 litros de pedido para 10 lojas. E voltei para Lavras e falei para o Álvaro, Álvaro, é o seguinte, tem 60 litros de pedido, agora você tem que correr para desenvolver receita. Não tinha nem a receita do produto ainda. Daí ele falou, cara, você tá louco? Vendeu sem receita? Eu falei, pois é, vendi sem receita. Bom, corre. Aí ele correu, desenvolveu uma receita, bem pior do que a atual, né? A atual tá ótima, a da época era bem mais ou menos. Mas começamos. E aí comprei uma maquininha de R$ 1.000 no Mercado Livre, aquela maquininha de extrair suco da fruta, que na verdade era para passar o coco e extrair o leite de coco. E convidei 2 amigos e falei, ó, galera, na manhã a gente começa, 4 horas da manhã, comprei coco seco no mercado, fui lá com 2 amigos, tinha um fogãozinho velho lá na cozinha daquele antigo laticínio que a gente alugou, botava fogo no coco, para quem não sabe como descasca coco seco, coloca fogo no coco, bate o martelinho, tira a casca dura,
passa a faquinha assim na película, que é uma pele escura que tem depois da casca, e aí chega na polpa do coco. E passava essa polpa do coco na maquininha e extraía o leite de coco. Das 4 da manhã até 6 da tarde, a gente conseguiu 30 litros, nós três. Trabalho bem manual. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá na República de Estudantes que eu morava e lotei 2 carros de estudantes, de calouros, né, da mesma República que eu morava. Falei, galera, me ajuda a descascar coco, que não vai dar tempo, tem que entregar amanhã, estamos lá o dia inteiro, só conseguimos 30 litros, são 60. E aí levei a galera me ajudou lá, e às 2 da manhã a gente acabou a produção de 60 litros. Começamos às 4 da manhã, fomos até às 2. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? A gente começou com um produto que não tinha nem receita, fizemos a venda, a gente não tinha mão de obra, foi lá, contamos com a ajuda de amigos, e essa foi a primeira venda, a primeira venda e a primeira produção da Vida Veg. Foi na raça, no propósito mesmo. E aí a empresa começou, foi crescendo, entraram em 2019 2 sócios, 4 anos depois, e a gente tinha quase 1 milhão de dívidas, ele acho que era 850 mil reais de dívidas. Zeramos as dívidas e construímos uma fábrica nova, que é essa parte da direita aqui, ó. É 1/3 da fábrica atual. Em 2020 a gente mudou para essa fábrica nova. E aí em 2021 veio um fundo de investimento, né? Eu fui fazer uma rodada com fundos de venture capital, fiz um plano de negócios, valuation, negociações. Em 2021, o pessoal investiu aí 14 milhões de reais e a gente ampliou a fábrica. Hoje a fábrica tem 5 mil metros quadrados e, pô, equipamento de primeira, alta tecnologia, produz quase 300 toneladas por mês de produtos, né? E aí temos 50 produtos em 6 mil pontos de venda, em grandes redes de supermercados, Pão de Açúcar, Carrefour. A empresa foi crescendo, mais de 300 mil seguidores no Instagram, a marca já é forte. E nada se constrói sozinho, né? Então a gente está hoje com 180 pessoas na Vida Veg. Em 2021 fui eleito empreendedor do ano pela Ernst Young. E aí eu fiquei na diretoria da empresa até 2022. De 2015 a 2022. 2022 eu resolvi sair. Continuo sócio, sou membro do conselho, então faço uma reunião mensal estratégica de conselho. E em 2023 tirei um período sabático, viajei aí o mundo inteiro, realizei um sonho. E quando eu voltei dessa viagem, em 2023, eu escrevi um livro. Falei, eu preciso passar essa experiência de criar uma empresa a partir de um propósito de vida, que é o veganismo, e escalar ela para que mais pessoas façam isso. Então, eu escrevi esse livro é Negócios com Propósito, Impacto e Lucro Lado a Lado. Foi best-seller, o livro mais vendido de negócios do Brasil por 2 meses e o quarto mais vendido de todos os livros. Então, nesse livro eu conto um pouco da minha história, mas o principal dele é eu ensino na prática como criar uma empresa do zero e escalar ela, né, com várias dicas. Então, depois eu vou mandar essa apresentação, quem quiser, tem o link, quem quiser adquirir. E aí tem vários conteúdos nesse livro, eu trouxe algumas dicas aqui nessa apresentação, 1 hora é muito pouco, então eu vou passar bem rápido, mas no final eu vou mostrar alguns produtos que eu tenho. Eu gravei uma imersão em São Paulo de um dia inteiro, eu tenho um clube de empreendedores, então hoje, de 2 anos para cá, eu dedico o meu tempo a ajudar empreendedores a criar e escalar negócios com propósito, que além de olhar para a parte financeira, o que é importante, mas olha principalmente para impacto social e ambiental através dos negócios e principalmente negócios veganos, né? Eu vou passar por algumas dicas desse livro e desses conteúdos aqui durante a apresentação, bem rapidamente, depois abro para perguntas. E uma parte do conteúdo desse livro são comportamentos que eu considero que o empreendedor tem que ter para ter sucesso. Então, a primeira coisa é a criação de valor. O que você faz que você entrega um valor para a sociedade? Então, no meu caso, por exemplo, eu olhei fora do Brasil, o que tinha lá de produtos veganos, achei os iogurtes veganos lá. Então, eu não inventei a roda, né? Eu trouxe um produto que já era forte nos Estados Unidos, na Europa. Olhei a composição de ingredientes, tabela nutricional,
e desenvolvemos um produto similar no Brasil, que foi uma criação de valor para a sociedade brasileira, não tinha aqui, né? E não pega só vegano, pega intolerante à lactose, pega alérgico a leite, pega quem busca uma alimentação saudável. Então, trouxe uma coisa nova numa região, Brasil. Então, como você pode criar um valor na sua região olhando um produto que existe fora, que ainda não tem na sua região? Ou você não precisa também inventar a roda. Como você pode fazer o que já existe mais barato ou com qualidade melhor? Não tem mais espaço para fazer a mesma coisa, né? Fazer o que os outros já fazem. Tem que fazer alguma coisa de diferente, que é a criação de valor. E outro ponto que eu acho muito importante é o pensamento estratégico de longo prazo. Nós, como empreendedores, a gente tem uma obrigação de pensar em cada atitude que nós e nossa equipe faz no dia a dia, o que que isso impacta no longo prazo, porque a tendência é a gente ficar apagando incêndio todo dia, tem muitos problemas, eu sei, passei por isso, e a gente não pensa no longo prazo. Vamos resolver esse problema aqui, já aparece outro, então vai apagando incêndio. Eu vou dar um exemplo aqui, a Vida Veg sempre vendeu para grandes supermercados. Depois a gente lançou, em 2019, se eu não me engano, ou 20, um e-commerce. E aí a nossa operação era toda, rodava para atender supermercados. Então eram caixas fechadas de 12 iogurtes, de 8 queijos, de 12 requeijões. E a gente começou a trazer caixas sortidas. Então o consumidor ia no e-commerce, escolhia um iogurte, um queijo, um requeijão, e a nossa operação apanhou muito no começo para colocar esses produtos nas caixas. Não adaptamos as caixas e foi um pedido para uma cliente, em Contagem, perto de BH, e chegou totalmente avariado, estourou o requeijão, porque foi balançando dentro da caixa, na transportadora. E aí a cliente ligou reclamando, ó, chegou o pedido para mim aqui, cheio de, né, requeijão na caixa inteira e tal. Ela reclamou brava lá e sempre que ligava alguém muito bravo, vinha para mim a ligação. Eu pedi desculpa, direcionei o time interno para pensar na raiz ali do problema, como solucionar. E o que que eu fiz? Eu peguei meu carro e andei 200 quilômetros e fui na casa dela. E entreguei um kit novo para ela. Fui pessoalmente, ela, pô, se surpreendeu, adorou, tirou foto comigo, postou nas redes sociais, indicou para vários amigos. Então, assim, isso é pensar estrategicamente a longo prazo, porque se eu pensar só a curto prazo, eu ia fazer o quê? Eu cobrar da transportadora, pedir desculpa para ela e reembolsar ela. Mas pensando no longo prazo, pô, fiz isso, ela conquistou mais clientes para mim, divulgando na rede social dela, indicou para os amigos dela. Então, como que você pode pensar todo dia estrategicamente nas suas atitudes, né, nas atitudes da equipe, no impacto do longo prazo para o negócio? Isso é muito importante. E capacidade de planejamento e medir eficiência e gestão. Então, eu acho assim extremamente importante essa parte. Até trouxe aqui dois exemplos de planejamento e gestão na Vida Veg. Isso aqui realmente eu tirei um print do nosso planejamento lá em 2017. Então, em 2017 a gente olhou, ó, daqui 5 anos, em 2022, quem a gente quer ser como marca. Definimos que a gente queria ser a maior e mais amada marca vegana do Brasil em 2022. Então tá. O que que a gente vai fazer como grandes marcos estratégicos ano a ano para atingir essa visão daqui 5 anos? E esse é um exercício que eu queria que vocês fizessem na empresa de vocês. Daqui 5 anos, onde vocês querem estar e qual que é os de 3 a 5 grandes marcos anuais para você conseguir atingir isso? Bom, para eu ser a maior marca vegana em 2022, eu preciso ter uma fábrica grande. A fábrica que eu mostrei para vocês, a primeira ali, não aguentava. Então, pô, iniciar a construção de uma fábrica nova, inaugurar uma fábrica nova, lançar uma linha de leites frescos, enfim, então, atingir um faturamento de tanto. Quais são os marcos que vocês têm que atingir anualmente para chegar nessa visão em 5 anos? E um outro mapa estratégico aqui, que é muito importante, não sei se todo mundo conhece, mas esse é o Balance Scorecard, que é a metodologia mais usada no mundo de planejamento estratégico. Basicamente você estabelecer grandes objetivos estratégicos em 4 áreas do seu negócio. Área econômico-financeiro, que basicamente vai girar em torno de meta de faturamento e meta de lucro.
Área de clientes, ou seja, mercado. Dois exemplos aqui, ó. Objetivo da Vida Veg nessa área de clientes. Ser a maior e mais amada marca vegana do Brasil. O outro exemplo, estar presente em todas as redes de supermercados que atendem o público AB do Brasil. Então, esses grandes objetivos vão virar indicadores e projetos. Então, pô, para eu ser a maior marca vegana do Brasil, eu tenho que estar presente nas redes sociais, número de seguidores no Instagram, número de seguidores no LinkedIn, começamos a colocar meta, monitorar concorrentes do mesmo segmento, para eu estar presente em todas as grandes redes de supermercados do Brasil. Pô, quais são as grandes redes? Fomos pesquisar, listamos 300 grandes redes de mercados e colocamos metas de entrar em X redes por ano. Então, assim, esses grandes objetivos vão virar projetos e indicadores para você medir e metas mesmo. Isso é gestão, né? Tecnologias e processos é a terceira grande área. Então, internamente, o que você tem que fazer para atender esse mercado? E patrimônio humano, que é RH, né? Ter uma equipe unida e motivada, treinar colaboradores, por aí vai. Então, a dica é vocês estabelecerem grandes objetivos estratégicos em 4 grandes áreas: econômico, financeiro, clientes, tecnologia e processos e patrimônio humano. E depois, como eu disse, cada objetivo estratégico desse mapa vai. Então, pediram para eu colocar no modo apresentação. Quando eu aperto F5, eu não sei porque ele vem para outra tela que eu tô com 2 telas. Não está dando certo. Eu acho que eu vou tentar assim. Se vocês não estiverem enxergando, eu coloco, me avisa. E o material também vai É, ficar, depois a gente disponibiliza lá no grupo. Aí, isso, eu mando em PDF para vocês aí. Então, como desdobrar esses objetivos em indicadores com fórmulas claras de cálculo. Cada indicador tem que ter um responsável, geralmente o líder da área. Então, vou colocar um indicador de número de seguidores no Instagram. Quem é o responsável? O líder de marketing. Metas, geralmente mensais, e projetos, com ações, prazos, responsáveis e investimentos. A gente estabeleceu tudo isso na VidaVeg e depois a gente fazia reunião mensal com os líderes de todas as áreas, marketing, vendas, logística, produção, etc. E a gente acompanhava as metas versus o realizado, né? E aí quem não batia a meta trazia, a gente chama de FCA, que é qual que é a raiz do problema que você não atingiu a meta e qual é principalmente o plano de ação com as ações, prazos e responsáveis para corrigir para o próximo mês. Então, gente, gestão, muito importante, planejamento e gestão em todo tipo de negócio. Quem não tem plano de negócio, aqui um slide, né, com tópicos que tem que ter. Se você ainda não tem isso, escrever, né, todos esses tópicos: missão, visão, valores, produtos, ações de marketing, etc. Né, não vou ler todos aqui. Eu gosto de fazer com quem eu dou mentoria o plano financeiro de 3 a 5 anos, desenhar a DRE, demonstração de resultado do exercício, mês a mês, nos próximos 3 a 5 anos. Então, desde plano de vendas, quais são os produtos, qual vai ser o preço de cada produto, qual vai ser o volume de venda de cada produto, mês a mês, custo desses produtos e planejar as despesas, água, luz, aluguel, computador, fazer esses planos financeiros mês a mês nos próximos 3 a 5 anos. Isso é um grande exercício para ajudar a refletir sobre a empresa e isso acaba virando meta depois para você acompanhar mês a mês realizado versus o orçado. Beleza. Vou falar um pouquinho de propósito, né? Porque esse livro meu também eu falo muito da importância de alinhar propósito com trabalho. A gente tem, a maioria das pessoas no mundo são infelizes por estarem desalinhadas em relação ao propósito de vida e ao trabalho. O trabalho é só para pagar conta, para receber o salário no final do mês. Nós somos aqui pessoas abençoadas, né, de conseguirmos trabalhar com propósito, no meu caso do veganismo, acho que da maioria de vocês também, e de conseguir deixar um legado depois, que é, no meu caso, salvar animais. Então, eu falo muito disso no meu livro e no meu trabalho, e olha só um dado interessante. Segundo pesquisas, a maioria das pessoas, sobretudo executivos,
começa a se perguntar qual é seu legado aos 65 anos, perto de se aposentar. Então, eu gosto de trazer essa reflexão para todo mundo nas minhas palestras e cursos, etc. Qual é o legado que você quer deixar? E você está usando o seu tempo, sua energia, seu trabalho para deixar esse legado? Está coerente? E esse termo propósito é um termo que tem aparecido muito nos últimos anos. No Google estourou aí a busca pelo termo propósito, mas não é um tema novo. Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, já falava de propósito. Quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo, aí está o seu lugar. Basicamente a gente está num mundo cheio de problemas, cheio de necessidades, né? A gente está vendo aí mudança de animais, está vendo catástrofes ambientais, problemas de saúde, pandemias. Como é que a gente pode usar o nosso talento, nossa gestão, nosso tempo, nosso dinheiro para resolver esses problemas do mundo? Isso é trabalhar com propósito. E trabalhar com propósito é conectar o nosso ser com o nosso fazer, né? Então, eu minha alma é o veganismo, eu vivo em torno do veganismo. Como é que eu posso unir isso ao meu fazer, ao meu servir, ao meu trabalho? Isso é trabalhar com propósito. E eu trouxe no meu livro um método que é o método CIA, que são as iniciais de servir, encantar e amar. Propósito, basicamente, é a intersecção disso tudo. Como você pode servir ao mundo, melhorar o mundo através do seu trabalho. Quais são os seus talentos que você pode usar, que você encanta as outras pessoas usando esses talentos? E o que que você faz que você ama fazer? Então, basicamente, como eu posso melhorar o mundo com o meu trabalho, usando os meus talentos e fazendo uma coisa que eu amo, que eu me sinto bem, que eu tenho prazer, que eu gosto. Então, unindo essas três coisas, isso é trabalhar com propósito. E o propósito é a diferença que você veio fazer no mundo. Eu acredito em Deus, eu acho que cada um já nasce com um propósito. Né? É um processo de descoberta, não é um processo de invenção. Então, existem algumas ferramentas para descobrir propósito, e cada um que está aqui nesse planeta nasceu já com uma missão, e acho muito nobre, né? Eu me sinto muito honrado de ter essa missão de criar a vida veg, de salvar animais, acho muito nobre cada um de vocês que são empreendedores que estão aqui também com algum propósito genuíno de melhorar o planeta, né? Então, aproveitar isso e honrar isso. E uma empresa pode ser um meio para você viver o seu propósito, né? Eu acho que o empreendedorismo é a melhor maneira de você potencializar seu propósito de vida. Porque, por exemplo, eu como vegano, eu tenho um propósito individual no CPF legal, mas quando eu crio a Vida Veg com 50 produtos em 6 mil pontos de venda, eu potencializo de uma tal maneira esse propósito que vou salvar muito mais animais do que se eu fosse vegano quietinho na minha. Então, o empreendedorismo, para mim, é uma grande ferramenta de potencializar o seu propósito de vida. E o que é empreender? Empreender nada mais é que resolver problemas. Então, qual é o problema que você está resolvendo no mundo, que você está agregando valor para as pessoas? E eu sei, gente, é muito bonito falar de propósito, é muito lindo tudo isso, mas eu sei que é difícil. Brasil é um dos países mais difíceis para se empreender. Burocracia, alta carga tributária, complexidade de impostos. O Brasil foi eleito o país mais burocrático do mundo em 2021, se eu não me engano. E ser empreendedor nesse país é saber apanhar todos os dias, mas se manter em pé. Eu falo que assim, é muito difícil, mas quando você tem propósito, o propósito é maior do que todos os problemas. Então, eu tinha muitos problemas todos os dias na vida veg, eu passei por enchente na fábrica, vendaval, não tinha dinheiro para pagar salário no começo da empresa. Então, todo dia tinha grandes problemas, mas o meu propósito era claro de salvar animais. Então, eu pensava, pô, os animais não podem fazer nada por eles, eu posso. Eu vou resolver esses problemas. Então, para mim, para você sobreviver como empresa, quase metade das empresas morrem em até 5 anos, né? Fecham no Brasil, quase metade das empresas. Para você persistir, tem que ter duas coisas muito claras: o propósito do negócio e gestão. Então, se você tem propósito, tem gestão, fica muito mais fácil a persistência, você seguir em frente.
E eu gosto de falar, propósito é sobre como a gente ganha dinheiro e não sobre como a gente gasta dinheiro. Por quê? A gente vê aí muito greenwashing, né? Grandes empresas separando 2, 3, 4, 5% do faturamento, que vende com produtos que fazem mal para o meio ambiente, mal para a saúde, etc. Mas pega 5% e faz lá propaganda que está colocando energia solar, faz lá alguma coisa de um projeto social pontual. Só que está ganhando dinheiro destruindo o meio ambiente, destruindo a sociedade. Então, o propósito genuíno é como a gente ganha dinheiro. E nós, como empresas veganas, a gente fatura, a gente ganha dinheiro salvando animais. Então, isso é o verdadeiro propósito e impacto, é ganhar dinheiro fazendo, quanto mais a gente vende, mais a gente faz o bem para a saúde das pessoas, para o meio ambiente, para os animais. Na Vida Vega a gente mede isso, né? Na nossa produção e nossa venda, comparando se o mesmo volume fosse feito de origem animal, com leite de vaca, o quanto que usaria de terra, de água, de emissão de gases, de animais, e aí a gente transforma tudo isso em números, né? E tem metas, né? Preservar tantos milhões de metros quadrados de terra, economizar bilhões de litros de água, evitar a emissão de gás carbônico, salvar tantos animais, etc. Então, muito importante é a gente conseguir, vocês conseguirem medir esse impacto, porque isso traz muito engajamento da equipe interna, as pessoas são mais motivadas em trabalhar em negócios assim com propósito claro, e também traz muita fidelidade de cliente, quando o cliente vê que você realmente tem um impacto transformado em números, evidências, isso traz fidelidade de clientes. Vitaveg a gente também neutraliza 100% do carbono emitido com plantio de agrofloresta. E eu falei de impactos ambientais, mas tem sociais também. Então, alguns exemplos de indicadores para você fazer na sua empresa. Porcentagem de mulheres na liderança, porcentagem de pessoas com necessidades especiais, porcentagem de jovens, pessoas com baixa renda, pessoas negras, para a gente tentar chegar na mesma proporção da sociedade em todas as camadas da empresa, desde parte operacional até realmente lideranças na empresa. Aqui é uma pirâmide do tempo que eu criei e está no meu livro. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Nessa pirâmide eu falo assim, o que que você vai dedicar o seu tempo em cada fase do negócio, né, como empreendedor. A primeira fase é a fase de até 10 colaboradores, faturamento até 100 mil reais por mês. O que que eu sugiro? Focar em descoberta do propósito, pesquisa de mercado, criação, como você vai criar valor, como eu disse antes, planejamento, busca de recursos, gestão, montar uma equipe boa, estruturação de processos. Essa é a fase inicial da empresa. Depois, na segunda fase, são 4 fases, né? Quando você começa a crescer entre 11 e 50 colaboradores, um faturamento aí de 100 mil a 1 milhão, investir em quê? Onde você dedica seu tempo? Em inovar, criar novos produtos. No meu caso, a gente foca muito em sabor e da VEG, né? A gente preocupa muito com inovação em sabor e nutrição. Como fazer um produto mais gostoso do que o de origem animal e mais saudável e também entregando proteínas, vitaminas, minerais, cálcio, para não ter desculpa, para a pessoa realmente trocar o de origem animal para o vegetal. Então, inovação, medir eficiência, como eu disse, indicadores, metas, medir a parte financeira, investimento em marketing, quantificar o impacto, como eu mostrei agora há pouco, desenvolver lideranças, que a gente, como empreendedor, realmente é uma carreira muito solitária, a gente se sente muito sozinho no começo, né? Então, essa fase você começa já a trabalhar algumas pessoas que você identificou potencial de ser líder para criar braço direito em cada área, né? Marketing, vendas, RH, por aí vai. Revisar os processos, tem que ter POP, né, gente? POP é o quê? Procedimento operacional padrão. Então, descrito num documento, passo a passo de cada atividade na empresa e revisar esses processos para ser sempre o mais eficiente possível.
E fortalecer a cultura e o propósito. Eu vou mostrar nos próximos slides aqui. Cultura é um tema muito importante. Então, a gente implementou isso na Vida Veg? Na terceira fase de maturação aqui, a fase que a Vida Veg está hoje, né, de 51 a 200 colaboradores. Aí o foco é investimentos operacionais, então aumentar a capacidade produtiva, investir em máquinas, equipamentos, melhorar a eficiência, aumentar a margem de lucro, investimento em vendas, fortalecer a cultura e o propósito e ESG, realmente focar mais em indicadores de ESG. E aí o sonho de todo empreendedor é chegar aqui, né? Começar a chegar na fase de dedicar só à gestão estratégica, ter um corpo de lideranças e dedicar só a parte estratégica. Essa pirâmide do tempo está também no meu livro. Agora, voltando na parte de cultura que eu falei, como é que eu implementei uma cultura forte na Vida Veg? Basicamente, eu reuni meu sócio e os líderes da empresa e falei, gente, quais foram os comportamentos que nós tivemos para chegar até aqui e quais são os comportamentos que nós temos que ter como empresa, como pessoas, para atingir a nossa visão daqui 5 anos. E aí, cada um anotou 5 comportamentos no papelzinho. Ali eu devia ter na reunião umas 10 pessoas nessa época. E aí cada um leu. E como a gente já tinha ali 3 anos de empresa, apareceram vários comportamentos em comum. Mas a gente foi selecionando até chegar em 5 comportamentos que todo mundo estava de acordo em ter internamente para a gente criar uma cultura forte. E a gente chegou no HIPS. O que é o HIPS? São as iniciais dos nossos 5 valores: responsabilidade socioambiental, inovação, positividade, empatia e saúde. Então, quais são os 3, 4, 5 valores, eu indico não passar de 5, senão é muito, que vocês querem ter como equipe forte na sua cultura? Isso é muito importante para qualquer empresa. E quanto antes você implementa na sua empresa, melhor é. E aí, definidos esses valores, coloque 3 comportamentos práticos para cada valor. Porque, beleza, responsabilidade socioambiental, o que é isso? Um exemplo, a gente descreveu: contribuo para minimizar a utilização dos recursos naturais e faço coleta seletiva de lixo. Então, Vida Veg, obrigatoriamente, nas nossas instalações, fábrica, escritório, a gente faz separação de lixo reciclável ou não reciclável. Está claro aqui esse comportamento. Respeito os animais e trabalho para a libertação e bem-estar deles. Então, não vou comer carne dentro da empresa, o refeitório é vegano, é outro valor importante. Saúde, que só para citar mais um exemplo. Sou adepto de uma alimentação saudável, pratico atividade física e frequentemente cuido da minha saúde e da minha mente. A gente tem na Vida Veg estímulos para as pessoas fazerem atividade física. Então, a gente paga metade da academia, a gente faz corridas entre os colaboradores, a gente tem um time de futebol e a gente tem um refeitório 100% vegano, frutas disponíveis. A gente preza muito por saúde. Então, a dica aqui é definir 5 valores, de 3 a 5, e colocar 3 comportamentos práticos para que as pessoas entendam claramente como praticar isso no seu dia a dia. E aí você vai fazer uma cultura bem forte na sua empresa. Hoje, na Vida Veg, todo mundo sabe o que é o RIPS, todos os 170 colaboradores. E a gente tem rituais. Então, como eu disse, tem corrida entre os colaboradores que acabou virando uma corrida da cidade. A gente abriu para a população de Lavras. Hoje é uma corrida grande lá. Tem time de futebol. No valor é empatia, doação de sangue, visita aos idosos no asilo, visita às crianças de escola pública, refeitório vegano. Tem colado nas paredes aqui os 5 valores, né? O pessoal sempre está lembrando. Então, quais são os rituais e simbologias que vocês vão fazer para fortalecer esses valores na sua empresa? E aí, já indo para a parte final, umas dicas rápidas de marca, marketing, comunicação e vendas, né? Quais são os pontos de contato que você tem com o seu consumidor? Então, Vida Veg, um ponto forte de contato é supermercado. Se eu tenho um ponto forte de contato ali, com muita gente que vai no supermercado não conhece a marca e passa a conhecer lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma boa exposição de gôndola,
com promotores arrumando a gôndola, sinalização, produtos 100% vegetal, feito de plantas, tem que ter degustação no ponto de venda. Então, assim, isso é muito impactante para a empresa, né? Degustar o produto no ponto de venda, para a pessoa realmente sentir o sabor. Que não adianta, alimento, o principal fator de compra é sabor, né? A gente participou e participa de muitos eventos, isso fez a marca crescer. Então, sugiro vocês estarem presentes também. Naturaltech, agora em junho, né? PegFest, eventos para nutricionistas. Aí a gente fez eventos de corridas com iogurte proteico. Então, quais são os eventos que o seu público está presente, que você pode estar degustando o produto, né, na ocasião de consumo? Prescritores, quais ações que você pode fazer para pessoas que podem prescrever? A gente faz um trabalho muito forte com nutricionista. A gente montou uma equipe de nutris que visitam nutricionistas, entregam um kitzinho da Vida Veg e apresentam os benefícios nutricionais, comparando o nosso produto ao produto de origem animal. E, pô, isso também fez a marca crescer demais, né? Mostrando os benefícios para as nutris que passam a indicar para um monte de pacientes. Rede social não adianta, né, gente? Rede social hoje, principalmente Instagram, tem que ter muito forte. A VidaVeg trabalhou bem forte nisso, com imagens bonitas, profissionais, fotos, vídeos, receitas, mostrando a ocasião de consumo. Isso fez a marca crescer muito também. E boa comunicação, comparando o nosso produto com os produtos de origem animal. Então, aqui a gente tem um iogurte proteico da Vida Veg, compara com as marcas de origem animal, por que a nossa é melhor? Então, fazer esse comparativo de forma prática, fácil, visual, ajuda muito também. Bom, 1 hora é muito pouco, né? Vou abrir para perguntas já, mas antes eu quero deixar aqui, eu fiz uma imersão de empreendedorismo vegano em dezembro, um dia antes do VegFest em São Paulo, que reuniu essa turma boa aí, todos empreendedores veganos. Também foi transmitido online e ficou gravado. Então, eu basicamente peguei 10 anos de experiência com Vida Veg e reuni essa experiência em um dia inteiro, né, que está em formato de vídeo hoje disponível. Acho que deve dar umas 8 horas aí de conteúdo de todas as áreas, marketing, vendas, liderança, gestão de pessoas, gestão do tempo, planejamento, estratégia, gestão, etc. Então, quem quiser, eu vou compartilhar a apresentação, é só clicar nesse link aqui. Eu dou mentorias individuais também, então, quem quiser ter mentoria individual comigo, vou deixar esse QR Code que tem meu WhatsApp na apresentação, pode me chamar que eu ajudo. E tem o Clube de Empreendedores com Propósito. Esse clube, a gente faz encontros quinzenais online. Tá? Eu convidei 20 especialistas, essas carinhas aí, cada especialista de uma área. Então, tem o palestrante mais vendido do Brasil de gestão com propósito, engajamento, tem um diretor comercial que lidera R$ 1 bilhão da Demicon, vem falar de vendas, tem o Krika, que é o investidor do mercado vegano, que vem falar o que o investidor busca ao investir dinheiro numa empresa, tem liderança, tem ESG, tem gestão de pessoas, enfim. São encontros quinzenais. Cada encontro, um especialista desse vem, dá uma aula, uma palestra de 1 hora e meia, a gente abre para perguntas e faz hot seats. Hot seat é quando o empreendedor vai lá, ele vira o centro da atenção da reunião, e aí ele coloca um problema que ele está vivendo e todas as pessoas da reunião, essa pessoa a pensar numa solução e compartilha contatos ali de network. E todo mundo que está nesse clube recebe mentoria individual comigo também. Então, esses encontros começaram em janeiro, vão até dezembro. Os que já passaram estão gravados numa plataforma, todo mundo consegue acessar. Então, são 3 formas de vocês estarem se conectando comigo. A imersão está gravada, a mentoria individual e o clube, além do meu livro aí também que eu mostrei antes. Vou abrir para perguntas. Essa é a minha visão aqui, né, gente? Negócios de sucesso atualmente são negócios com propósito. Já foi a época de que empresas só pensavam em dinheiro, em lucro a todo custo, né? Hoje em dia, lucro aliado a impacto social e ambiental.
A gente está num planeta, infelizmente, doente, né, com muitos problemas, e trabalhar com propósito é fazer parte da cura do planeta. Frase que eu deixo no final sempre aqui: alguns trabalham 8 horas por dia por um salário e nós trabalhamos 24 horas por um sonho. Nós somos muito abençoados por isso. Instagram, Anderson Vidaveg, quem quiser me seguir. Também tem um podcast que eu gravei 12 episódios com empreendedores de impacto. Trouxe fundadores de empresas que já têm um sucesso para contarem as suas histórias e trazerem dicas. Então, no link da bio do meu Instagram, no Linktree ali, você clicando lá, você tem acesso ao canal do YouTube com podcast, acesso à imersão que eu falei aqui, acesso ao clube, acesso ao livro, tá tudo lá no Instagram, Anderson Vidaveg. E esse podcast está no YouTube e no Spotify, pode aproveitar gratuitamente. Que É isso, show! obrigado, gente, pelo tempo, fico disponível aqui. A gente tem mais 10 minutos. Eu vou pedir para quem for fazer pergunta ser bem objetivo, para que os outros também consigam fazer perguntas. Dizer que fiquei ainda mais apaixonada pela vida veg. Eu sou celíaca e é um dos únicos que eu consigo consumir. Então, e agora saber que tem todo esse propósito por trás é ainda muito mais especial. O Thiago foi o primeiro a levantar a mão, vou passar a vez para ele. E aí a gente vai, quem mais quiser pode levantar a mão ali que a gente vai liberando. Nossa, o negócio aqui vai ser bem corrido, viu? Porque a gente tem quase 5 minutos aqui de apresentação. Então, Alisson, minha dúvida é que uma parte do momento, né, da apresentação, você colocou que existe porcentagem, né, de mulheres na empresa, de pessoas pretas. E assim, tem porcentagem mínima de veganos que deve haver na empresa, Vida Veg? E outra pergunta, assim, eu fiquei sabendo que tem notícias sobre a associação dos empreendedores veganos de laticínios veganos, né, que tentaram, de certa forma, contornar os impostos aí para tentar diminuir a carga tributária, e isso é muito justo, já que os produtos veganos são bem mais sustentáveis, no entanto, paga imposto como se fosse tão devastador quanto os produtos animais. E eu queria saber se a associação teve resultados ou ainda não teve, vai ter. Obrigado. Eu posso ficar mais tempo, tá? Se o pessoal quiser, não sei se a Aí só que a gente Priscila. tem que abrir outro Se link. for eu, por mim, eu posso ficar mais tempo. A gente só vai precisar abrir outro Mas, link, porque esse encerra às 21. tranquilo, Daí qualquer coisa a gente só posso me entrar enviar que eu no coloco lá outro no aí. grupo. Show, show. Boa pergunta aí. Sobre porcentagem de veganos, não tem. Queria que fosse 100% de veganos no time, mas a gente sabe que nós estamos num mundo não vegano. Então, o que a gente faz é a alimentação dentro da empresa é vegana, e quando está representando ela fora da empresa é vegetariana. Mas não tem porcentagem mínima de pessoas veganas na empresa, e não é a minoria, né? Infelizmente, ainda. Vamos ver se a gente muda isso. E sobre porcentagem de impostos, sim, cara, a gente tem a Associação Base Planta, que é a Vida Vega, Tal da Castanha, Notco e Nude, uma associação de empresas. Tem mais agora entrando, eu acho. E aí a gente está pagando advogados e lobistas para conversar com deputados, mas aí teve a reforma tributária, a gente conseguiu inserir o leite vegetal ali na cesta básica, porque o leite de vaca está na cesta básica, não paga nada de imposto, o leite vegetal paga 45% mais impostos do que o leite de vaca. Inseriu, a bancada ruralista foi lá, se reuniu, convenceu o relator da reforma tributária a tirar. Então, trabalhamos, trabalho perdido, e continuamos com o leite vegetal pagando 45% mais impostos que o leite de vaca, infelizmente. Continuamos na luta, a gente sabe que eles têm muito poder econômico, político, muito importante a gente votar, né, em políticos veganos para ajudar nisso, mas a luta é difícil. Estou fazendo exatamente isso agora. Já vou liberar lá no grupo outro link, então.
que aí a gente pode continuar lá. Pode ser? Eu vou colocar lá, então, no grupo de Fechado, avisos. vamos lá. Combinado. Deixa eu até encerrar essa gravação aqui.